Bom pessoal, então agora vamos para a nossa 8ª receita do nosso módulo do curso de doces finos. Agora eu vou apresentar para vocês uma receita fantástica de bem casado, onde a massa, ao mesmo tempo ela parece um pouco rígida e ao mesmo tempo aquela massa macia, porém com estrutura. Ao replicar em casa, vocês vão perceber facilmente como ela é muito boa de fazer aquele corte e o seu bem casado sair com aquela perfeição. Vou mostrar para vocês quais os ingredientes que a gente precisa para elaborar esta receita. Aqui na mesa eu tenho, para esta receita eu vou precisar de um pouco de essência de laranja. Vocês podem também em casa perfeitamente substituir por essência de baunilha, tá? Fica a critério de vocês. Eu particularmente gosto um pouco desse toque ácido cítrico na minha massa, tá? Vamos precisar também de doce de leite, tá? Qualquer tipo de doce de leite, de preferência uma boa marca, tá pessoal? O doce de leite aqui é pra gente rechear os bem casados. Farinha de trigo, açúcar refinado, manteiga, tá? Aqui eu estou utilizando manteiga com sal, pessoal, tá? Não tem problema se vocês aqui optarem de repente pela manteiga com sal. Assim eu vou ter, o sal aqui vai fazer com que a minha massa ela realce mais o sabor, tá? Além da manteiga, vamos precisar também de 3 gemas e 3 claras separadas, né? De preferência as claras batidas em neve e 4 unidades de ovos, tá bom? Uma curiosidade aqui que eu quero falar para vocês é que esta massa ela não leva fermento, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma técnica para que a nossa massa ela fique bem aerada com incorporação de ar e aí vai dispensar o uso do fermento, tá? Esta receita aqui ela vai te render 25 bem casados cortados de 4 centímetros de diâmetro, tá? E para isso vocês vão precisar de um cortador que já eu vou mostrar para vocês qual o cortador que eu vou aqui utilizar para cortar as minhas massas, tá? Vou dar início aqui ao processo, vocês vão perceber que não tem mistério, é super fácil, tá? Replicar essa receita. Primeira coisa que vamos fazer aqui é misturar, levar para a batedeira o açúcar refinado, a manteiga, e vou levar essa mistura aqui, esses 2 ingredientes à batedeira em velocidade rápida, tá? Até essa mistura aqui dobrar de volume e virar um creme esbranquiçado. Depois que virar esse creme, eu vou acrescentar aos poucos os ovos inteiros, que são 4 unidades, tá? E as gemas, tá? Para que eu não perca tanta aeração aqui, não perca esse ar que eu construí aqui no batimento do açúcar e manteiga, tá? Então vamos lá dar início à nossa receita. Levo aqui a batedeira e vou bater em velocidade rápida. Vou falar isso agora para vocês porque ela vai fazer um pouquinho de barulho. Vou desligar aqui para passar informação de suma importância na elaboração dessa receita. Lembrando que a manteiga vocês têm que aqui utilizar a manteiga em temperatura ambiente, tá? Ou ponto de pomada que assim nós costumamos chamar, tá? Nada de manteiga gelada. Lembre-se, manteiga temperatura ambiente. Aqui a minha mistura ela já está formando aquele creme esbranquiçado. Então este é o momento de eu adicionar os ovos e as gemas, tá? Adicionando aos poucos, não de uma única só vez, para que não desconstrua, tá? Essa incorporação de ar que eu preciso, tá bom? Então, vou vir aqui com os ovos. Vou desligar aqui a batedeira para que vocês possam ver exatamente como é que esse creme fica. Olha só, um creme um pouco esbranquiçado. Então quando ele chega a esse ponto aqui, é o momento da gente adicionar os ovos.
Vou mais uma vez ligar a batedeira e vou adicionar os ovos. Já já mostro para vocês o resultado. Depois que eu adicionei os 4 ovos, tá? Um a um, é o momento de adicionar as 3 gemas, tá, pessoal? Mais uma vez vou ligar a batedeira e vou adicionar as gemas. Ok, finalizei aqui o batimento. Vou trazer aqui a mesa para que vocês vejam. Aqui eu tenho um creme apenas com a mistura de manteiga, açúcar, tá? Ovos inteiros e gema, tá? Lembrando que aqui me falta a farinha de trigo e as claras, tá? Então aqui, este é o momento que eu vou agora para dar finalizando nossa massa, eu vou adicionar a farinha de trigo, tá? A dica que eu dou para vocês é que peneire a farinha, assim também irá ajudar na incorporação de ar na nossa massa. Aqui a farinha, sempre mexendo do centro para fora. Pouco mais. Esta massa ela fica um pouco mais compacta, tá? Porém leve, tá? Uma massa super bacana. Aconselho a vocês replicarem, porque realmente vale a pena vocês replicarem esta receita. Olha que maravilha de massa, pessoal. Olha que maravilha de massa. Agora, depois que eu adicionar aqui a farinha, eu vou adicionar aqui, misturar para finalizar nossa massa, as claras batidas em neve. Olha só, Wagner, pode aproximar um pouquinho, por favor, Wagner? Olha só a textura dessa massa, pessoal. Muito bacana. Então aqui, tá? Antes de eu iniciar a preparação, eu já tinha deixado aqui batido já as minhas claras, 3 claras de neve, tá? Para facilitar aqui o trabalho. Agora aqui, com a adição das claras de neve, a minha intenção aqui é fazer com que essa massa ela fique mais leve, visto que na receita não leva fermento. Se vocês em casa de repente quiserem fazer o teste com fermento, eu particularmente já fiz. Ah, Vinícius, eu quero fazer o teste com fermento, eu quero dobrar um pouco o volume da massa. Vocês podem fazer isso perfeitamente, tá? A massa ela vai crescer um pouco mais e eu vou dar dica para vocês que vocês separem esta massa em 2 placas. Aqui eu vou estar utilizando apenas uma, tá? Então, tenho aqui as claras. Vou misturar metade das claras. Esse primeiro momento eu posso mexer mais energeticamente, não tem problema. Agora um segredinho aqui, tá? A outra metade das claras eu vou adicionar e não preciso mais mexer energeticamente, tá?
Vou mexer agora com mais suavidade, para que esta massa não perca tanto a sua aeração. Olha só, que bacana. E aí um segredinho aqui, tá? Vocês podem estar fazendo em casa. Vocês podem estar adicionando aqui esta massa raspas de laranja, ou se preferirem, utilizar a essência que já tem pronta, muito fácil o acesso, tá? Disponível aí nas lojas de embalagens e confeitarias. Olha só, nossa massa está sensacional. Agora aqui, essência de laranja a gosto, tá? Normalmente eu adiciono em torno de 10 ml, mas vai ficar a critério de vocês. E eu vou mais uma vez misturar a massa. Linda massa, uma textura fantástica. E agora eu vou despejar essa massa em uma forma de 30 centímetros por 60, tá? Uma forma bacana, ela vai lhe render exatamente 25 bem casados, tá? Você utilizando um aro cortante aí de 4 centímetros de diâmetro, tá bom? Aqui está a nossa massa e eu vou pegar a placa para espalhar a nossa massa. Um segundinho. Aqui, estou com a massa pronta. Vou despejar toda a massa, tá? Em uma placa de 15 centímetros, tá? 15 por 60. Aqui exala o aroma da laranja. Muito bacana, vale a pena vocês fazerem essa massa. Agora, com o auxílio de uma espátula, eu vou espalhar toda a massa na placa. Tentar espalhar o mais possível por igual. Assim os meus bem casados todos irão sair numa espessura, tá? Toda por igual. Aqui está a nossa massa. Agora vou levar ao forno essa massa pré-aquecido a 230 graus, pessoal, por aproximadamente 8 minutinhos, tá? A temperatura realmente é uma temperatura um pouco mais alta. Assim, eu evito que minha massa ela perca muita umidade. Quanto mais tempo essa massa ela passar cozinhando no fogo, isso significa dizer que mais umidade o forno vai reter da minha massa. Então eu preciso de um cozimento mais rápido, visto que a camada de massa ela é fina. Em um curto prazo de tempo a minha massa estará pronta e não irá perder tanta umidade. Será um segredo, tá? Um segredo primordial para que essa massa ela mantenha a sua estrutura, porém com bastante umidade. Após 8 minutos a massa cozinhando ali na temperatura aproximadamente 230, 240 graus, eu já tenho aqui minha massa pronta. Perceba que ela não está muito cozinhada, tá? Até para que ela não seque muito, então tem uma massa bastante úmida. Se vocês perceberem aqui, ela facilmente ela desgruda do papel manteiga. Olha só a espessura que ela fica. Então aqui eu tenho um cortador de inox, tá? De 4 centímetros de diâmetro, tá? Vocês em casa podem fazer também com o de 3, se querem os seus bem casados um pouco menor, tá? Então fica a critério. Aqui eu tenho uma receita que ela me dá, tá, exatamente 25 bem casados com um aro de 4 centímetros de diâmetro. Ah, Vinícius, eu quero 30, 35 bem casados. Utiliza um aro de 3 centímetros que aí a receita com certeza irá render um pouco mais para vocês, tá? Então aqui eu simplesmente, com ela ainda quente, eu vou cortar a nossa massa e facilmente ela corta. Vou mostrar aqui para vocês. Veja que bacana essa massa. Olha aqui a espessura dela. Então aqui eu vou rechear com doce de leite. Ela vai ficar mais ou menos essa altura aqui, tá? Percebam, como eu falei para vocês, uma massa ao mesmo tempo mais compacta, não está tão porosa, ao mesmo tempo úmida e ao mesmo tempo macia. Então, pessoal, realmente uma massa muito bacana, bastante saborosa, tá? Bem maleável de se trabalhar também. Super fácil de trabalhar com ela.
Então facilmente ela corta, ainda quente, é o momento que devemos cortar as nossas massinhas para assim rechear com doce de leite e casar, tá? Duas massinhas e aí então teremos o nosso bem casado. Que massa espetacular! Já cortei aqui toda a nossa massa, vou mostrar para vocês, pedir para que o Wagner aproxime um pouco a câmera. Perceba que o corte aqui está com uma definição muito bacana, é uma massa que ela não esfarela, tá pessoal? O interessante desta massa é exatamente essa textura que eu precisava para cortar e ter esse acabamento, essa definição, porque literalmente a massa não esfarela, então realmente é sensacional. Agora, tenho aqui doce de leite, vou usar um pouco de doce de leite. Aqui no momento de eu rechear os nossos bem casados, eu não recheio a parte branquinha, que é a parte do fundo, tá pessoal? Eu vou aqui rechear com doce de leite a parte douradinha, onde recebeu mais calor, ó. Então aqui eu não preciso exagerar no doce de leite, tá? Eu tenho uma massa que também não é tão doce. E agora é o momento de eu casar aqui as nossas massas e ter o nosso bem casado, super macio. Após essa etapa, eu já tenho aqui um pouco de açúcar impalpável. Quem preferir usar o açúcar gelado, eu aconselho também a utilizar o açúcar gelado. É um tipo de açúcar que ele não absorve umidade e vai manter sempre o seu bem casado branquinho. Normalmente o açúcar de confeiteiro ele absorve um pouco a umidade. Porém, a nossa massa ela não é uma massa com excesso de gordura, ela é uma massa úmida, isso porque o cozimento dela foi em pouco tempo, tá? Porém, ela não solta aquela gordura, o que facilita que você também, que se dá essa ideia, tá? Essa opção para você também utilizar o açúcar impalpável ou açúcar de confeiteiro, tá bom? Então aqui simplesmente eu vou polvilhar açúcar na nossa massa. O nosso docinho, olha só que bacana, pessoal. Já tenho aqui um bem casado. Muito bacana, eu vou partir para que vocês vejam aqui o centro. Olha só. Bem interessante. Vou rechear outro aqui para que vocês vejam. E assim tirem a prova dos 9. Mais uma vez eu vou rechear, tá? Do lado em que a massa está levemente dourada. Olha só. Retiro outra massa e colo ambas. Olha que bacana. Olha a estrutura dessa massa. E mais uma vez, venho aqui e polvilho no açúcar impalpável ou açúcar de confeiteiro. Uma dica que eu vou dar para vocês agora, bem bacana, tá? É muito comum vocês encontrarem em casas de embalagem, casas de chocolateria, confeitaria em geral, esse tipo de papel aqui, é tipo um papel celofane, tá? Bem parecido também com o papel crepom, que já é próprio e adequado para enrolar bem casado, né? E também ele vem com essa parte aqui de plástico, para que primeiro você envolva o bem casado nesta parte. E na sequência você leve ao papel, tá? E embrulhe, tá? Eu já tenho aqui alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês. Eu embrulhei aqui alguns bem casados e ele fica exatamente assim, com essa apresentação para vocês oferecerem nos seus eventos. E aqui eu tenho alguns exemplos recheados também. Outra dica bem bacana que eu quero deixar para vocês é que vocês podem também aí, né, adicionar aqui um pouco de canela no açúcar no ato que vocês vão polvilhar o nosso bem casado, tá? Esse toquezinho de canela também irá fazer um diferencial neste doce. Espero que vocês tenham gostado e mais uma vez repito, vale muito a pena vocês replicarem esta receita. É uma receita, é um clássico da confeitaria que está em todas as festas, desde uma festa de casamento a um evento de 15 anos.
aproveitem bastante porque literalmente afirmo, vale a pena, pessoal.